Cumprimento a todos nessa tarde que está ao alcance da nossa voz, com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria aqui de compartilhar convosco um texto da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o verso 22, e o 23, e o 24, que diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo traz uma reflexão da condição do homem nesta terra diante de Deus, da condição espiritual de toda a humanidade. Sabemos que Deus fez o homem e o colocou no jardim para servi-lo e adorá-lo e obedecer à sua voz. Em determinado momento, o homem peca, desobedece a Deus. E por consequência disso, toda a humanidade futura iria ter em sua vida a consequência desse pecado. Somos pecadores por natureza. Herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais que pecaram no jardim do Éden. E a partir daí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado comprometeu toda a raça humana. Diferentemente do que alguns pensam acerca do pecado, alguns dizem que Deus não tem a prerrogativa de condenar ninguém na atualidade pelo pecado de Adão. Segundo eles, quem pecou foi Adão, e não eu, e não nós. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, depois de Adão, já entram a esse mundo no pecado, com a natureza pecaminosa. Não há um grupo seleto e privilegiado em não herdar essa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que não há um justo sequer, ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nada do que você faz com que você não venha a ser um pecador que precise da presença de Deus. Só existe um meio do homem se livrar dessa culpa, é rendendo-se a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o apóstolo Paulo coloca todos os indivíduos, todas as pessoas de todas as épocas à atual, todos estão debaixo do pecado, todos precisam se arrepender dos seus pecados e se curvar perante Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás foi pendurado no madeiro e derramou todo o seu sangue para remir-nos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, nenhuma pessoa se acha na condição de não precisar se arrepender. Ah, mas eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso e aquilo, eu sou salvo. Não!
não há um justo sequer. Independentemente das coisas que vocês não fazem e faz, você precisa de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo ele vai usar uma palavra aqui interessante, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão. Ele não diz estavam. Esse estavam só vai acontecer a partir do momento que eu me render a Cristo Jesus e me arrepender dos pecados. Aí sim, vai ser eu estava, porque Cristo me salvou. Mas a pessoa que ainda não se encurvou e não se arrependeu dos seus pecados, a palavra é estão. E esses que estão destituídos, estão separados, eles precisam se arrepender dos seus pecados e precisam correr urgentemente aos pés de Jesus Cristo para ser perdoado dos seus pecados. Todo ser humano que vem a essa terra precisa se curvar, precisa se humilhar e se arrepender dos seus pecados. E Deus estará disposto de forma gratuita remir, pagar o preço por essa pessoa. Então, o texto diz aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo pode mudar o tempo da condenação em que o homem está para estava. Somente Jesus Cristo pode perdoar e remir, pagar essa dívida que o homem tem diante de Deus. Você pode ser o bonzinho que for, fazer boas caridades, fazer isso e aquilo, mas se você não confessou seus pecados e não se arrependeu do mesmo, você não terá a salvação e não será limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então, somente Cristo pode tornar o homem justo diante de Deus. Aqui fala sobre a justificação. Essas pessoas que estão destituídas, que estão separadas e que estão condenadas, precisam urgentemente se arrepender dos pecados, se converter a Cristo Jesus para serem considerados justos. Somente através do sangue de Jesus é que ele pode justificar o homem e da condição de condenado passar para ser salvo em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.